Queridos filhos e filhas da igreja, após celebrarmos uma noite santa belíssima, que foi ontem, para a glória de Deus, alguns de nós também temos nosso querido Santo Padre, Papa, pregando sempre brilhantemente para nós sobre a importância de se ter fé. Hoje nós vemos esse verdadeiro texto teológico, que é uma verdadeira aula de teologia de João. No princípio era o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. Esse versículo, quando nós ouvimos muitas vezes, nós não pensamos na sua profundidade. O versículo nos diz assim: Jesus Cristo sempre existiu. Agora a questão é a seguinte: como é que Jesus Cristo sempre existiu? Ou então, se Jesus Cristo sempre existiu, Ele é o verbo eterno, como é que Ele nasceu? Como nós vemos aqui na manjedoura, de bracinhos abertos. Como é que Ele está de braços abertos na manjedoura e nós celebramos o aniversário do Senhor, se o Senhor sempre existiu? É uma pergunta, né? E aí é claro que a resposta é assim: o Senhor Jesus Cristo sempre existiu segundo o verbo eterno do Pai. Jesus Cristo não tem nenhum começo, Ele sempre existiu. Mas enquanto natureza humana, o Senhor nasceu. Então nós podemos comemorar sim o aniversário de Jesus segundo a sua natureza humana. Então veja bem, Jesus Cristo sempre foi homem, sim ou não? Não. Agora, Jesus Cristo sempre foi Deus? Sim. Está compreendendo? Então aí nós temos que fazer, gente, uma apreciação teológica muito importante. Até brinquei com as pessoas hoje que a missa de hoje é uma aula de teologia gratuita. Veja, qual é a diferença entre eterno e imortal? É preciso aprender. Você que está me ouvindo agora e depois vai assistir pela internet a pregação, você é imortal ou você é eterno? Ou você é mortal? Nós éramos mortais antes de nosso Senhor Jesus Cristo nos salvar. Agora nós não somos eternos, mas nós somos imortais. Por quê? Eterno é tudo aquilo ou aquele ser que nunca teve um começo e nunca vai ter fim. Qual é o único que é capaz de ser assim? Deus. Imortal é um ser que teve um começo, mas nunca vai ter um fim. Quem são esses? Somos nós. Portanto, nós somos imortais. Agora, uma coisa muito importante: a palavra nos diz hoje no Evangelho, e o apóstolo Paulo Tariúris também vai nos dizer, que por Jesus Cristo, tudo que você vê e também aquilo que você não vê foi criado. Tudo foi feito, olha para lá, tudo foi feito por Ele, por meio dele, e sem Ele, nada do que existe subsiste, nada do que existe foi feito. Tudo, todos nós estamos aqui, somos como o quê? O enxoval de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos criados para Ele. O Pai nos fez para Jesus. O mundo foi feito para o Senhor. Por isso que o Senhor do planeta, do universo, do espaço sideral, o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa saúde, o Senhor das nossas afetividades, o Senhor das nossas finanças, o Senhor da nossa vocação é Jesus Cristo. Tudo foi feito por Ele. E sem Ele nada que existe foi feito. Aqui é uma coisa muito importante que muita gente não sabe, não teve oportunidade que alguém ensinasse ou não estudou. Tudo que existe, para tudo que existe, Deus Pai falou assim em Gênesis: faça-se, em hebraico, né? Yehi, olha, faça-se, Yehi Hashamai, façam-se as águas, os céus. Yehi Ramai, façam-se as águas. E tudo se fez. Perceba que tudo Deus criou através da sua palavra. Tudo que existe veio por meio da palavra e por um desejo de Deus. Nós também nascemos por causa da palavra, que é sinônimo de verbo. Por isso que é o mesmo dizer: no princípio era o verbo, e é o mesmo dizer: no princípio era a palavra. A palavra é quem? Jesus Cristo. O verbo é quem? Jesus Cristo. Tudo que existe foi feito por Ele, para Ele e por meio dele. E veja, as coisas só fazem sentido em Jesus Cristo. Fora de Jesus nada faz sentido. Nem a vida, nem nossa vocação, nem nossos filhos, nada. As coisas só fazem sentido no Senhor e pelo Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Colossenses: Jesus Cristo é a cabeça e veio recapitular todas as coisas. O que é recapitular, né? Caput, capite. A raiz em latim e no italiano é cabeça. Por isso que em italiano o chefe é o capo, né? Ele capo, o chefe, a cabeça. Jesus Cristo é a cabeça
que iriam recapitular todas as coisas quando ele se encarnou na manjedoura, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui nós vamos aprender uma lição muito importante para o seu dia a dia. Primeiro o padre está no mundo da teologia, agora eu vou baixar para o campo da nossa vida, aqui na poeira da Galileia, onde o Verbo se fez carne. Veja, desde que as coisas começaram a existir, o Verbo de Deus, que é Jesus Cristo, está dizendo assim: exista, 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 exista. Vou explicar. As coisas só existem porque Jesus Cristo as sustenta, porque o Verbo as sustenta. Gente, desde que começou o mundo em Gênesis, Jesus está dizendo: exista, 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 viva, viva. Se o Verbo parasse de dizer exista, tudo que você vê com seus próprios olhos desapareceria, a terra se desintegraria. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer uma frase que não é fácil de ser entendida, mas agora nós podemos entender um pouco melhor. Abre aspas. Nele nos movemos, existimos e somos. Fora de Jesus Cristo não há existência. Então veja que coisa curiosa. Até os ateus, até os que recusam o Senhor, existem porque Jesus Cristo, que é o Verbo, deseja que tudo exista. Aqui você entende uma coisa muito importante para o seu dia a dia. Aí você começa a entender por que a Bíblia diz na carta aos Filipenses: não há nenhum nome debaixo do céu que tenha tanto poder como esse nome, Yeshua, em hebraico e aramaico, Jesus, Emmanuel, a fim de que todos os joelhos se dobrem no céu, na terra e nos infernos, e toda a língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Quando o Senhor Jesus, que veio a primeira vez humilde, mas voltará a segunda vez em glória, quando Ele voltar, todos se ajoelharão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Aprenda aqui, meus queridos irmãos católicos e católicas, uma coisa muito importante: o nome de Jesus Cristo. Já ouviu isso? Mas talvez você não tenha entendido ainda. O nome de Jesus Cristo tem poder. Não sei se você entendeu, mas seus rins estão filtrando o que o Verbo deseja. Filtre, filtre, filtre. Seu coração está batendo o que o Verbo deseja. Bata, bata, bata. Você existe porque o Verbo está dizendo: exista, exista, exista. Ele deseja que nós existamos. Perceba então, caríssimos, que Jesus Cristo é muito mais que um homem. Ele é Deus. Princípio ele serve todas as coisas. E é por isso que eu vejo coisas extraordinárias acontecerem. Há uma semana atrás, uma senhora veio aqui na missa. Eu quero que todos saibam, quero que vá para a internet. Uma senhora veio aqui na missa, e quando termina a missa, o padre fica às vezes cumprimentando, quando tem uma outra missa engatilhada, né? E a gente abraça, tira foto com as pessoas. E eu não sabia disso, lembro, muita gente. Uma mãe veio e falou assim: padre, pega meu bebê no colo. Eu falei: tá bom. E eu tenho costume, quando pego o bebê no colo, se você ajeitar para pegar, peço que a mãe me ajude, porque é tudo molinho e o bebê fica tudo, né? Aí eu pego e já devolvo, eu tenho medo. Peguei, beijei a testinha e fiz falta da cruz e devolvi para a mãe. Aí a mãe apareceu aqui, chorando. Eu falei: o que foi, filho? Ela conseguiu assim, falar para mim: respira um pouquinho, conta até 3. Eu só quero, pai. A minha filha nasceu com um problema do lábio liporino, né? O lábio tem aquela fenda. E o palato dela nasceu aberto. Além da complicação da gravidez que eu tive com a minha filhinha dele. E o médico, encontrei um especialista que fez muitas cirurgias para fechar o palato da criança. Eu fui a primeira vez, ele falou que ia ser tranquilo, embora a cirurgia fosse um pouco invasiva, mas a recuperação vai ser fácil. Deu cerca de 30, 60 dias que o céu da boca da minha filhinha ia se normalizar e o lábio também, com a cirurgia que ele fez. Levei minha filhinha para casa. Poucos dias depois eu levei um susto, ela chorava muito. O palato estava aberto novamente. Comecei a rezar, pedi muito a Deus. Aí não podia fazer cirurgia de novo porque a área estava muito debilitada, né? Porque machucada, você tem que esperar um pouquinho, né? Senão o quadro pode ser errado. Passou um certo tempo, eu levei de novo para o especialista. Ele falou: esquisito, geralmente isso não acontece. E a saúde da minha filha se complicando cada vez mais. O médico fez cirurgia pela segunda vez. E aqui quero abrir parênteses. Veja onde o padre vai chegar, porque comecei dando uma aula de teologia hoje. Veja só onde vai chegar. Aí, o médico, depois de um certo tempo, fez de novo: olha, vamos esperar 60, 90 dias, não é possível
possível que dessa vez não dê certo. Passou um certo tempo, ninguém estava com êxito na cirurgia, e o palato se abriu de novo de forma pior ainda. Passou um certo tempo, foi a terceira vez, e na terceira vez outra complicação, e aí outras complicações de saúde, e ela falou assim: pai, eu estava perdendo a minha filha. Mas eu senti no meu coração, agora não me lembro exatamente, eu vou pedir para essa mulher vir testemunhar numa das nossas missas. Não lembro exatamente se foi um sonho, se foi uma inspiração. Ela sentiu Deus falando no coração dela: leve o bebezinho e coloque no colo do Padre Wagner. E no meio, eu não sabia, no meio daquela fila, a mãe colocou o bebê e eu fiz aquilo que eu falei para vocês. Poucos dias depois, o palato tinha fechado sozinho e o Marcos estava tranquilo, normal. Sabe por quê? Quando você encontra, grave isso, quando você encontra uma situação irreversível e você aprende, católico, a fazer o que os nossos queridos irmãos evangélicos que podem estar assistindo essa pregação, aprenda a fazer o que eles fazem muito. Os diz assim: em nome de Jesus, seja revertida essa situação. Deus chamou todas as coisas que existem em categoria teológica, nós dizemos ex nihilo, isso é, do nada. Deus fez você do nada, gente. Hoje fala, o ser humano cria a partir de uma célula originária, mas do nada o ser humano cria. O ser humano é co-criador, no sentido de que é colaborador, né? Colaborar em latim é trabalhar com, não é verdade? Porque ele trabalha com Deus, mas criar o ser humano não cria. Chamar uma vida do nada só Jesus Cristo. Aí você pode deixar o que eu vou falar agora contra a carochinha se você não tiver fé, mas a liberdade é tua. E você que está na igreja, eu sei que você não vai cuidar, você vem aqui na missa. Se você acredita que Deus criou um bebê, se você acredita que o Todo-Poderoso é um frágil bebê na gruta, um frágil bebê na gruta de Belém, você não vai cuidar do que você. De uma mulher cheia de fé, que teve sua mão amputada, chorou muito durante a noite. Eu não me lembro agora que país, depois eu procurar a fonte, mas um padre contou para nós. Chorou muito durante a noite, o braço foi descartado, né, no hospital, segundo os procedimentos. Clamou ao Senhor e acorda com o braço. Quando o braço tinha sido jogado, eu não duvido. Porque ele pode chamar as coisas do nada. Se eu tenho um braço, é porque ele diz: braço, exista, 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 exista. Talvez você nunca tenha lido esse evangelho com essa profundidade que o Padre está falando hoje. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava junto de Deus. Tudo que existe foi criado no meio dele, sem ele, nada que existe foi feito. Todas as coisas foram feitas para Jesus Cristo. Eu gosto de dizer carinhosamente sim, somos enxoval do Senhor. Somos o enxoval de Jesus, tudo foi preparado para Ele. Somos o presente de Jesus e Jesus é o nosso presente. Gostei muito do nosso querido cardeal Scherer, quando agora na noite, na em São Paulo, né? Ele disse assim: da onde vem o costume de dar presente no Natal? Ele não falou essa expressão para levar um pouquinho mais popular, né? Eu digo assim, eu vou colocar no sentido mais popular a frase do cardeal. De onde vem o costume de dar presente de Natal? Quem lançou a moda foi Deus. Grave isso. Quem lançou a moda foi Deus, quando nos deu de presente seu filho único. O primeiro que deu presente na noite de Natal foi Deus. E a gente pegou o costume. A gente leva o costume para frente. Lançado, moda lançada pelo próprio Deus, Deus nosso Pai. Então eu quero dizer a vocês hoje: usem o nome de Jesus não em vão, mas aprendam, católicos, a força que tem o nome de Jesus diante de situações irreversíveis. Diante de Jesus, o mudo fala, o surdo ouve, o braço nasce de novo. Diante do nome de Jesus, aquele que está já com a morte decretada pelos profissionais, pelos médicos, se levanta, como eu já vi muitos levantarem as UTIs. Diante do nome de Jesus, um bebezinho que está morrendo na manjedoura, ao ser batizado com 3 gotas d'água, como eu já fiz, e eu já vi com os meus olhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o bebezinho sai da UTI ileso, porque Jesus Cristo consegue arrancar as coisas do nada, simplesmente pelo fato que Ele é mais que um homem, simplesmente pelo fato que Ele é Deus. E aí então, concluindo nossa aula de teologia de hoje eu trouxe as minhas anotações manuscritas. Deus existe? Alguém pergunta. Eu sempre assusto a pessoa. Padre, Deus existe? Eu respondo: não. Deus mais do que existe. Deus é diferente.
Nós existimos, mas Deus sempre foi, sempre será. Quando Deus nasceu? Deus não nasceu. Deus sempre existiu. É a diferença de eterno e imortal. Mais do que imortal, Deus é eterno. Ele nos deu de presente, pela encarnação do Verbo, o dom da imortalidade. Nós não morreremos. A morte não nos fará mal nenhum, porque nós viveremos para sempre. E alguns ateus perguntam. Esses dias um jovem ateu, já falei para alguns de vocês, perguntou para mim na internet assim, e tem a ver com o evangelho de hoje, né? Como é que Deus sempre existiu? Mas antes eu quero fazer 3 perguntas. Uma pergunta que tem 3 respostas. Quais são os 3 atributos de Deus? Ou seja, quais são os 3 atributos teológicos de Deus? Vamos facilitar a pergunta. O que Deus é mesmo? Isso, perca a vergonha. Deus é onisciente, onipresente. Ok. Se Deus é onisciente, onipresente e onipotente, Jesus Cristo também. O bebê de braços abertos na manjedoura, a palavra que virou carne, que eu não sei se você entendeu isso. Eu achei brilhante o Santo Padre Papa ontem, na missa do Galo, permitir que seus liturgos colocassem no presépio quem? O Evangelho. O Evangelho foi colocado na cruz, de propósito, para lembrar que a palavra se fez carne. A palavra que sempre existiu, sem a qual nada do que existe foi criado, e a partir dela tudo existe, ganhou braço, perna, coração e pressão arterial. Mas que coisa! Já falou para esse mistério, gente? É um mistério muito grande, é um mistério maravilhoso. Por isso o Vaticano colocou a palavra, e nós fizemos isso ontem à noite aqui, né? E vamos fazer de novo. Vem aqui por mim, por favor, filho. Segura para mim. Entenda o que o padre está fazendo esse gesto. É uma aula de teologia. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Não sei se alguém já explicou isso. É preciso que nós entendamos, para que a nossa fé não seja falada e questionada. E aí sim vem a pergunta do garoto. O garoto perguntou para mim na internet: se Deus é onipresente, o que significa a palavra onipresente, gente? Que Deus está? Então, ele bem assim, sem vergonhinha, não gosta de missa, mas gosta do padre, ele gosta de mim. No Twitter ele perguntou: se Deus está em todo lugar, por que da igreja? Pergunta boa. Contei até 3. Pediu ao Espírito Santo e respondi: você gosta de ir à praia? Eu gosto. Se o sol está em todo lugar, por que ir à praia? Ele respondeu: mas experimenta o sol melhor para ir na igreja também. Experimenta o Deus bem melhor. Então Deus é onipresente. A segunda pergunta: Deus é onipotente. O que significa onipotente? Que Ele pode tudo. Existe uma coisa que Jesus Cristo, que é Deus, não possa? Existe? Aí vem um espertinho, filósofo, metido ao intelectualmente, e diz assim: após que muitos de vocês fizeram a faculdade já escutaram essa pergunta. Se Deus é onipotente, isso é, fez tudo e pode tudo, pode Deus fazer uma pedra que ele não possa carregar? Você entendeu a pergunta? Se Deus é onipotente, eu estou falando isso, são perguntas de ateus, cientistas. Se Deus pode tudo, Deus pode fazer uma pedra que ele não possa carregar? Aí você entra uma segunda de mim. Você fala assim: pera, Deus pode carregar tudo, então Deus não pode fazer uma pedra que ele não possa carregar. Mas se Deus não pode fazer uma pedra que ele não possa carregar, então tem uma coisa que Deus não pode, então Deus não pode ser Deus. Entendeu a complexidade da coisa? Então é assim: qual é a resposta dessa pergunta? A resposta é assim: Deus é onipotente, isso é, todo poderoso, mas Deus não é incoerente. Em outras palavras, Deus não é burro. Não é? Deus é a própria sabedoria. Deus é a própria inteligência. Portanto, Deus não pode fazer uma pedra que não pode carregar, simplesmente porque em Deus não há
você que fez essa pergunta. E a última coisa: Deus é onipresente, está em todo lugar. Deus é onipotente, pode tudo. E a última coisa da homilia de hoje: e Deus é o que mais responde? Ciente. A palavra Scire, S-C-I-R-E em latim, Scire, é conhecer. Não é? Daí chegou a palavra ciência. Então, a mãe das línguas latinas ficou com a mesma etimologia. Né? Só os alemães que mudaram para Weissenschaft, mudou a raiz. Mas para nós é ciência. Scire é conhecer. Pois bem, então, se Deus é onisciente, significa que Deus conhece tudo. Se Deus conhece tudo, por que criou Adão e Eva sabendo que eles iam comer a maçã e ser expulsos do paraíso? Vamos complicar um pouco mais? Se Deus sabe tudo, sabe até quem vai para o inferno, por que Deus ama todos, trata todos do mesmo jeito? Simples. Coloquei aqui hoje. Por quê? Se Deus sabe quem vai negar, por que Ele continua deixando o homem existir? Pergunta boa. Né? Porque Deus não te ama por aquilo que você é. Perdão, Deus não te ama por aquilo que você faz. Deus te ama só porque você é filho. Você pode saber, olha, você pode ter um filho seu que faz tudo errado, você não deixa de amar. Se for mãe e pai de verdade, você não deixa de amar. Então, mesmo Deus sabendo de tudo, do pecado, do não, Deus falou assim: eu invisto em você porque eu acredito que você vai ter. Mas se eu for para o inferno, em Deus não pode haver ódio. Se eu for para o inferno, Deus não me guarde. Se acontecesse isso, Deus continuaria me amando mesmo assim. Aqueles que estão no inferno porque negaram Deus são amados por Deus. Amados, 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 amados. E a prova é que Deus nos deu o seu filho. Então Deus sabe o que vai acontecer? Deus sabe de tudo, Deus sabe. Mas mesmo assim Deus aposta tudo em você. Trata tanto o pecador quanto o santo do mesmo jeito. A Bíblia diz: eu faço o sol nascer sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos, porque eu vos amo. Porque eu vos amo. Uma mãe ama seu filho porque ele merece. Ama seu filho por aquilo que seu filho é. Simplesmente pelo fato de dizer: filho, você é filho, fazendo tudo errado, fazendo tudo certo. O amor de Deus por você é o mesmo. Porque quando eu digo assim, eu amo a pessoa porque ela já deixou você amar. Você diz que ama alguém porque alguém faz tal coisa, deixa você amar. Não é? É a última coisa que eu tenho que falar, é o seguinte: a gente fala assim, um homem disse assim uma vez: eu não acredito em Deus, porque cadê as provas? E alguém fez uma pergunta assim, alguém olhou para o cara falando essa frase, o cara de mim falou assim para ele: escuta, quando você acorda, e você acorda, se abre a sua janela, como você sabe que o que rodeou sua casa durante a noite foi um camelo ou um homem? E o cara respondeu: lógico, né? Falou: tem as pegadas, a pegada de camelo é diferente da pegada de homem. Ele respondeu: pois é, Deus também deixou pegadas quando deu o mundo. Isso é uma fonte linda, e aquele que veio a casa. Você olha um bebezinho e acha que veio a casa. Você vê as coisas magníficas que acontecem na sua vida quando você é um homem ou mulher de fé. E acha que tudo é fruto do acaso. Nada é por acaso. Como é que você sabe que Deus existe, filho? Pelas pegadas. Deus deixou pegadas, rastros que nós podemos seguir. Por isso dizia o grande Albert Einstein: tem duas formas de viver no mundo. Na verdade, no mundo tem só dois grupos de gente, viu? Grupo A e grupo B. Grupo A é o grupo das pessoas para as quais nada é milagre. E o grupo B é o grupo das pessoas para as quais tudo é um verdadeiro milagre. O fato de estar respirando, o fato de estar vivendo, o fato de poder encontrar pessoas, o fato simples de poder dizer Feliz Natal é um milagre. Se nós estamos na missa hoje, se você também assiste essa pregação pela internet, quer que você esteja no seu celular, é porque você faz parte do grupo B. Tudo é um milagre. Até essa pregação que você assiste, não sei lá que hora que você está vendo, que é um encontro marcado entre Deus e você, é um milagre também. Tudo é um milagre. É assim que nós acreditamos. Vamos prestar atenção nas pegadas de Deus e vamos acreditar de verdade que o Todo-Poderoso hoje no Natal
é um bebezinho frágil na gruta de Belém, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nunca se esqueça, seus rins estão filtrando, o coração está batendo, você está respirando, simplesmente porque o Verbo deseja. Resista, resista, resista. Por isso, o nome de Jesus tem poder. E quando você encontrar uma situação na sua vida que seja reversível, diga: em nome de Jesus, seja revertida esta situação. E aí, faça a luz, faça as águas, tudo se faz, porque tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada que existe foi feito. Amém.